bom dia, vamos lá. Vamos começar. Eu acho que primeiro de tudo, acho que é importante a gente sanar um pouco as dúvidas que vocês têm em relação a isso, ao vácuo, como funciona, tudo direitinho. E depois eu faço um pouquinho a prática, falo o que é importante, pratico um pouquinho. A gente tira algumas dúvidas e depois a gente finaliza com a prática de novo, tá? Mas eu quero e eu peço. Primeiro de tudo, que vocês façam comigo, não só escutem e vejam o vídeo, façam exatamente comigo, porque isso é muito importante para vocês aprenderem a fixarem e durante a prática vocês têm a dúvida. E aí eu vou estar aqui pelo menos nessa 1 hora para poder ajudar vocês, tá? Então isso é muito importante. E outra coisa que eu vou pedir para vocês, não esqueçam, façam, executem, me marquem nos stories ou quem tem vergonha me manda no WhatsApp, vocês têm o meu telefone no meu Instagram, me mandem porque eu faço correção, eu ajudo vocês, tá bom? Vamos lá, então primeiro de tudo, as dúvidas, o que vocês querem saber? O que vocês têm de dúvida? Oi Eva, não, acabou de começar, querida. Eu nem comecei. O que vocês têm de dúvida? Me falem, já tá tendo um calor. Quais as dúvidas que vocês têm? O vácuo é o LPF ou o vácuo faz parte do LPF? LPF é Low Pressure Fitness. É uma técnica, sim, que trabalha, o vácuo, trabalha as fáscias musculares. É um método de treinamento que tem o vácuo, sim. Tá? Então, o vácuo é a sucção do abdômen. No LPF tem o vácuo? Tem. No hipopressivo tem o vácuo? Tem. E se você simplesmente quiser treinar o vácuo sem as outras técnicas também, tá? Bruna, tudo bem? Sim, o vácuo tem que ser em apneia. Se você não fizer a apneia, você não consegue fazer a sucção dos órgãos, tá? Claro que é importante fazer a respiração pelo diafragma, inspirar, exalar. Então existe todo um mecanismo de inspiração, expiração, abertura de costela, fechamento de costela, pausa a apneia para depois você fazer a sucção dos órgãos e do abdômen que a gente fala, né? Depois, momento de soltar esse vácuo e voltar a respirar. Então não é simplesmente faz o vácuo, existe um princípio, existem vários estudos que comprovam tudo isso. Então tem muita gente que não sabe o que tá falando, não sabe o que tá fazendo, então precisa entender mais sobre a técnica. Tem que ser em jejum, Lisandra? Sim, Lisandra, porque é difícil você fazer esses movimentos expiratórios e expiratórios, movimentação de diafragma, de costela. Você mexe também com o movimento peristáltico, que é onde é responsável para fazer o cocô. Se você tiver com o estômago cheio, tudo isso vai dificultar. Tem pessoas que possam até ser que consiga fazer, mas eu não consigo e eu acho de extrema importância você pensar nisso. Quanto menos alimento, quanto maior controle, porque é um treinamento de uma maneira diferente, né? Que tem outros princípios e outros benefícios. Ai, que bom, Eva. Eva, você é da onde mesmo? Que eu não me lembro. Acho que é Estados Unidos, Canadá, não me lembro. Acabei de falar, Jana. Não entendo a apneia. Não respira enquanto faz a sucção? Exatamente. A apneia, sabe aquele momento que a gente mergulha na piscina e a gente para de respirar pelo nariz e pela boca, fica com a respiração trancada? Exatamente isso. Quando você faz o movimento da apneia, aí você faz a sucção do abdômen. Parece uma coisa muito automática, só que além de ser automático, isso tem que ser sincronizado. Então existe uma inspiração, inspiração e inspiração. Quando eu inspiro, eu subo a caixa torácica, eu abro a costela. Aí existe uma expiração, exalação. Aí você vai esvaziando e você vai fechando a sua costela e vai soltando ar. Você faz ciclos de quantos? 1, 2, 3, depende de cada pessoa, daquilo que você acha mais eficiente e te deixa mais confortável de fazer.
Após você fazer ciclos inspiratórios, expiratórios, você vai manipulando e você vai acionando o quê? Diafragma e as costelas. Depois que você faz isso, você para, é sincronizado. Lembra que eu falei? Você vai fazer a apneia, você vai parar de respirar. Quando você para de respirar, você faz a sucção do seu abdômen no momento da apneia. Quanto tempo você vai fazer a apneia? Depende de cada pessoa. Isso é treinável e isso é gradativo. Tudo. Respiração, exalação, apneia, momento de vácuo, retorno do vácuo. Então tudo isso é treinável, tá? Então, o que eu acho que é importante e como eu acabo tendo muitos bons resultados com as pessoas que eu ajudo fazendo isso, é tentar entender que são coisas separadas e depois elas são unidas e sincronizadas, tá? Qual o melhor horário? Vana, depende. Eu gosto muito de manhã, porque eu já aproveito o jejum. É um momento que eu tenho para começar o meu dia, então quer queira, quer não, você fazer movimentos inspiratórios e expiratórios te traz calma, te traz um bem-estar, então nada melhor que você começar um dia já com tudo isso. Pensando nas pessoas que não funcionam o intestino, precisa melhorar esse processo peristáltico, melhor ainda para ser de manhã. Mas desde que você tenha um jejum de 3 a 4 horas, pelo menos, é um momento que você achar mais pertinente. Só não pode fazer a técnica durante os exercícios, tá? Tô fazendo abdominal e eu faço vácuo. Não, tá errado. Tô fazendo costas e eu faço vácuo. Não, tá errado. É um outro momento, tá? Não se faz durante atividade física. Como é movimento inspiratórios, expiratórios, que a gente trabalha diafragma, fáscia muscular, tudo isso, é importante ter um momento específico. E vamos combinar uma coisa, 5 minutinhos diário não mata ninguém. Na hora que você acorda, vai fazer xixi, nem precisa escovar o dente. Vai lá, senta no seu vaso sanitário, faz sentada, pega um colchonete, coloca do lado da sua cama e faz, então não vai atrapalhar. 5 minutos não muda nada na vida de uma pessoa, desde que ela queira. Todos esses benefícios que são inúmeros, que são muita coisa. Diminuir o que mais é atrativo no vácuo é diminuir a linha da cintura. Por quê? Você tem uma ação do transverso abdominal. O que é o transverso abdominal? É sua cinta natural. Então, além de ser uma musculatura profunda, tá? Bem interna, ela é uma musculatura que cruza, que tá dentro, que vai te dar todo esse suporte abdominal. Constantemente, se você fizer todos os dias essa prática, pelo menos em 30 dias, esse transverso abdominal vai estar mais ativo. Ele mais ativo, naturalmente você tem o quê? Sua cinta natural, um suporte. Então vai melhorar o quê? A circunferência abdominal, porque a gente tem um abdômen protuso e solto, vai deixar o seu abdômen mais ativo, tá? Que isso é de muita importância, por isso que tem muita gente que tem aquela barriguinha soltinha, é porque ele não é ativo, tá? E ele precisa estar sempre ativo. Melhora as dores nas costas, dores posturais, por quê? Porque ele é um cinturão te dando suporte de core, suporte de linha profunda, diminui toda essa cadeia posterior, que é o que a gente acaba tendo algumas dores, né, posturais. Melhora. Quem tem diástase, depende do tamanho, depende do tamanho que ela tem, ela melhora sim, tá? Isso é comprovado, não tô falando que não tenha que fazer cirurgia, só precisa saber o quanto, primeiro de tudo, para saber o quanto, se você tem a diástase, que é o afastamento, o que você precisa? Ir ao médico. Tá? Então você vai no médico, pede uma ultrassom abdominal para você ver a quantidade de distância, quantos centímetros você tem. Passou de 2,5 centímetros, não é adequado você ficar com essa diástase. Pode trazer vários desconfortos e vários problemas de saúde. Com a prática do vácuo, você consegue melhorar e diminuir isso? Sim, e muito, tá? Então eu, Gilmara, tentaria isso para depois pensar numa cirurgia. E lógico, cada caso é um caso. Que mais? Quem tem problema de intestino, sempre tem muitas pessoas que relatam o quê? Que pós fazer a prática
Após fazer a prática do vácuo, o que que acontece? Você melhora esse movimento peristáltico, então você consegue evacuar, seu intestino começa a funcionar melhor. Uma outra coisa também que eu acho que é de extrema importância, que acho que a gente não pode deixar de falar aqui, é sobre o assoalho pélvico, sobre a continência urinária, sobre espirrar e tossir, fazer xixi, sobre fazer um exercício mais forte e fazer xixi. Então isso também melhora muito seu períneo e seu assoalho pélvico, tá? Por conta, lógico, e por conta de toda essa sincronia de movimentos e também fazer a ativação de períneo quando você está fazendo o vácuo e o movimento. Então olha quantas coisas você pode melhorar, né, a sua função. Então tem inúmeras coisas. Agora vamos aqui um pouquinho das perguntas. Sim, posso fazer deitado, eu consigo sugar mais. Sim. Tem algumas, não é geral, tá? Mas a grande maioria das pessoas conseguem sentir essa sucção mais potente quando tá deitada no chão, tá? Porque esse movimento é facilitador de você fazer a sucção do vácuo. O que eu indico para as pessoas? Inicie sim com a parte que te mais facilita. Depois de algumas semanas isso vai estar fácil, você tem que se desafiar. E aí você vai fazendo sentado, o ajoelhado, em pé, porque a gente sempre precisa se desafiar. Não vai deixar de fazer aquele que te facilita e que te traz conforto, mas é importante a gente desafiar sim. Quem mais? Alguma contraindicação? Não, não tem nenhuma contraindicação. Vou fazer, eba! Quero que todo mundo faça daqui a pouco, tá? Vou salvar a live? Vou tentar salvar sim. De pé pode ser feito. Quais os benefícios? Acabei de falar, Santos. Ana Moura vai fazer também, né? Espero. Deitado, sentada, acabei de falar. Ela é da Austrália. Posso fazer deitada? Quanto tempo seria ideal do vácuo? Acabei de falar, Bia. O vácuo não tem um momento, não tem uma quantidade de tempo, tá? É o quanto você consiga aguentar e esse tempo, quanto maior, melhor e quanto mais você se sentir confortável, melhor. Então, mas ele é treinável, tá? Então não precisa se preocupar com isso agora. Ai, Londres! Se o fortalecimento da musculatura se dá pela respiração, que você fica em apneia, não, o fortalecimento da musculatura se dá por todos os mecanismos, inspiratório, expiratório. Então você tem que abrir as costelas, fechar as costelas, a apneia vai fazer a pausa para depois fazer a sucção. O vácuo não é um coadjuvante, é um dos princípios que vai fazer você melhorar. Se eu só fizer o vácuo e não fizer os movimentos inspiratórios e expiratórios, vai ficar faltando alguma coisa, tá? É a mesma coisa fazer abdominal sem respirar. Eu fazer um agachamento e não fazer uma concentração na musculatura do meu quadríceps. É um conjunto. Quando você agacha, o que você tem que pensar? Você tem que estar com o seu abdômen estruturado, eu tenho que pensar na minha consciência corporal, eu tenho que pensar onde eu faço a força inicial, eu tenho que pensar onde eu faço a força final e eu tenho que ter uma postura. Não é um conjunto? O vácuo é a mesma coisa. Estou falando do vácuo, mas é uma técnica de inspirar, expirar. Abrir costelas, fechar a costela, parar de respirar, fazer a sucção e acionar o períneo, tá? Então é uma série de princípios e de técnicas que estão no mesmo Na verdade, não é só os benefícios por que o órgão são sugados. Quando você faz essa sucção do seu órgão, o que você faz com o momento de apneia e com a movimentação do diafragma? Você realoca os seus órgãos, tá? Por que você tem o abdômen protuso? Por que você tem aquela barriga de útero? Porque tá tudo desalocado, tá? Tá tudo de qualquer jeito, principalmente depois quando a gente é mãe. Depois que a gente é mãe, o que acontece com os seus órgãos? Eles se desalocam, eles ficam em posições diferentes do que era antes, tá? E quando você faz a técnica inspiratória, expiratória, diafragma, abre costela, fecha costela, pode assistir televisão, tá?
Abre costela, fecha a costela, faz o momento da apneia, faz a sucção. Quando você faz a sucção, você realoca, você coloca todos os seus órgãos na posição aqui em cima, que é importante estar aqui em cima. Por isso que é importante a sucção também, por isso que é tudo importante. Então é o que eu falo, adianta você sugar se você não sabe respirar, se realmente não existe a realocação? Não. Bom dia, Mana, vai fazer também? Ajuda pessoas com estômago alto. Rafa, na verdade não é estômago. Esse estômago alto que a gente fala é frouxidão. Você não tem o seu abdômen ativo. Você não tem o seu transverso abdominal ativo. O que acontece? Ele fica solto. Quando ele fica solto, o que você faz? Você fica protuso. Pode ser tanto nessa parte próximo ao estômago, que a gente chama de estômago alto, como pode ser aquela barriguinha aqui embaixo de menstruação, aquele úterozinho inchadinho, tá? E deixa eu falar uma outra coisa aqui, antes da gente começar a praticar a respiração, que é a coisa mais importante. A gente vai esquecer o vácuo e vai começar do início, que é movimentos inspiratórios e expiratórios, tá? Antes de mais nada, vou falar uma coisa aqui pra vocês. Não existe nenhum movimento que não possa ser feito se você tem diástase, tá? Quem fala não sabe o que tá falando. O que não pode é você fazer o exercício de maneira errada, tá? Então, quando você tem um transverso abdominal, quando você tem uma consciência corporal ativa, consciente e inconsciente, qualquer exercício pode ser feito. Você para de fazer o abdominal, mas na hora que você vai pegar o seu filho, como que você pega seu filho? Com o abdômen protuso. O que adiantou você não fazer o abdominal, só que você pega o seu filho de qualquer jeito? O que adianta? Não pode fazer abdominal, aumenta a diástase. Não pode fazer agachamento, aumenta a diástase. Como que você faz sexo com seu marido? Você já pensou? Você já se imaginou? Você já se viu? Como que fica teu abdômen? Então a gente não pode fazer nada, tá? Então quem fala isso aqui não sabe, não estudou a grandiosidade de tudo isso. Então vamos parar com o terrorismo, tudo pode ser feito desde que seja bem feito. Ao invés da gente ficar falando mal do profissional, do outro trabalho, ensina as pessoas como fazer corretamente, como acionar, como travar, tá bom? Bora lá? Vamos começar fazer o que eu acho. Eu vou primeiro aqui, eu vou tirar os comentários, aí depois a gente volta, tá? Primeiro eu vou tirar os comentários, mas antes disso, eu quero que todos façam esse movimento inspiratório e expiratório, tá bom? Vamos lá? É pra fazer comigo, hein? Desativar comentários. Pronto. Desativei agora no início os comentários e depois a gente volta. Tá? O que é importante a gente saber? Esquece o vácuo. Vácuo é a sucção. Esquece isso. O que a gente precisa entender? Quem tá gostando vai mandando coraçãozinho aqui pra eu saber se tá dando tudo certo. Se eu tô falando a linguagem de vocês. Preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. O que é importante? Primeiro de tudo, a gente precisa aprender. Inspirar. Como que a gente faz? Ó. Inspiro pelo nariz e eu tenho que subir a minha caixa torácica, abrir as minhas costelas. Quando eu respiro profundo, isso já acontece naturalmente, ó. Agora eu vou exalar, soltar. Olha, ela fecha e desce. Tudo bem? Vamos lá. Inspira. Sobe a costela. Solta o ar. Deixa eu baixar aqui só um pouquinho. Acho que a luz tá muito forte. Assim, assim fica melhor. A luz fica melhor, ó. Vamos lá. Ó. Inspiro. Ela abre. Expiro. Ela fecha. Pra você sentir, coloca a mão aqui no seu diafragma, na sua costela. Não é pra apertar, só põe a mão. Você vai perceber que a sua costela se movimenta. Agora, solta o ar. Olha como isso é nítido. Eu não estou mexendo nas minhas mãos. Presta atenção na minha mão. Meus dedos estão juntos, ó. Inspiro. Solta o ar.
ele se aproxima. É um movimento natural. Então, o que a gente primeiro de tudo precisa? Inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Gilmara, como que eu sei que isso tá acontecendo? Coloca a mão, porque nem sempre você tem espelho e você não consegue se visualizar. Principalmente quando a gente tem uma pessoa que é fora do peso, tem um abdômen bem protuso, não tem um abdômen com definição, então é bem difícil de perceber isso visualmente, mas na hora que você coloca a mão, você se toca, você sente. Então vamos lá, fazer mais uma vez, hein? Presta atenção. Ó, tá juntinho, ó, minha mão tá uma junta da outra, ó, meus dedos. Inspira. Solta o ar. Viu? Outra coisa que é importante, inspira pelo nariz, quando a gente solta o ar, não é assim, ó. Ó, vou mostrar. Não fecha. Exala, devagar, vai soltando o ar. Soltando o ar é tirando o ar do pulmão e exalando. Você tem, do mesmo jeito que você inspira devagar, você solta o ar devagar. É um mecanismo, lembra? Eu já mostrei a imagem pra vocês, é um mecanismo maravilhoso, mágico que o seu corpo já produz. A gente só precisa prestar atenção nele e valorizar ele. Então, devagar. Inspira. Solta o ar, ó. Que nem louca mesmo. Boca aberta, tá? Então você vai. Inspira pelo nariz. Nariz de fuinha. Vai soltar o ar, boca aberta, ó. Gilmara, aprendi a respirar. Isso é um momento de respiração. Ótimo. Agora a gente vai encaixar. Vamos entender que vocês já aprenderam. Inspirar, expirar. Lógico que vocês vão ter que praticar isso muitas vezes para isso ficar muito fácil e claro e vocês terem essa maior percepção. Mas vamos lá. Entendeu? Depois que eu inspiro, eu expiro, eu vou aprender a fazer a apneia. A apneia é quando a gente vai soltando o ar, quando a gente exala, realmente tira o máximo possível desse ar residual. Quando você fica em apneia, esse negocinho aqui, ó, fica mais saliente. Eu não vou poder falar, mas eu vou mostrar pra vocês. Vamos respirar 2 vezes. Terceira vez vai soltar o ar mais profundo. Vai tirar o ar residual. Eu vou fechar a mão, que é pra vocês pararem de respirar. E aí a gente vai ver aqui a apneia, tá? E vai ficar, cada uma vai ficar o tempo que conseguir. Depois a gente vai ajustando e acertando isso, tá bom? Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Vamos lá. Começar, hein? Tô sentada, tá? Inspira. Solta o ar. Inspira. Solta o ar. Mais uma vez, inspira. Já é a apneia, tá? Solta o ar residual máximo e o mais devagar possível. Vamos lá. Viu? Inspirei, expirei, fiz a apneia sem a sucção do abdômen. Quanto tempo eu fiquei? Nem sei, nem conto, muito mais. Então, a gente tem que valorizar a respiração natural diafragmática. A gente tem que respeitar a sua movimentação natural de afastamento e de fechamento de costela. A gente tem que... Vamos lá. Completo agora com o vácuo, tá? Vem comigo, ó. Inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. Inspira. Na terceira você faz o vácuo comigo, vamos lá. Solta o ar.
Oi, oi, oi. Não, não tô brava, não. Saudade, saudade. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí? Perguntas, perguntas. Deixem suas perguntas. Vocês fizeram comigo? Vocês tiveram dificuldade na respiração? Sim. Ah, quando se não entra muito, é que falta prática. E aí, devagarzinho, isso vai melhorando. Devagarzinho, isso vai acontecendo. Mas tem que ser uma prática diária, tá? Ela é. Puta, você jura que. Quantas vezes você faz o vácuo? Todos os dias, Babi. Diariamente, tá? Normalmente eu só não faço de domingo, mas de segunda a sábado eu faço, 7 vezes na semana. Como tem algumas pessoas que não conseguiram ver na hora da explicação porque travou, eu vou fazer então agora, tá? Então, vocês estão me ouvindo agora? Bem, quando fazer em pé, levantar, elevar o corpo pra frente, faz em pé pra mostrar. Acho que uma coisa de cada vez, calma. Após soltar o vácuo, eu tenho que expirar? Sim. Pós-vácuo, você expira e inspira, controlando o máximo possível esse abdômen para ele não ficar dilatado pós-vácuo, porque isso é muito natural, mas também é treinável. Vocês estão me escutando? Ai, que bom que você está fazendo cada vez melhor. Tem que treinar, ótimo. Além da sucção, deve-se contrair o abdômen? Não, tem nada de contração abdominal. Quando você faz a sucção, é você trazer o umbigo lá para trás, tá? Não tem nada a ver com travar o abdômen. Respiração só sucção, que é pouca, e a apneia também. Sim, não tem problema. Tudo isso vai melhorar. Digo, quantas séries de vácuo por dia? Ah, Babi, normalmente eu não conto quantas vezes eu faço, eu conto por minutos, tá? Quando eu comecei, eu fazia 3 minutos. Hoje eu faço 10 a 15 minutos. Então vão várias sessões de vácuo, sei lá, vão mais ou menos umas 10, de 10 a 15. Só fiz respiração de estômago, está cheio. Cheio é péssimo. Vou fazer uma coisa. Só me responde uma coisa agora. Ah, estão ouvindo. Então vou fazer o seguinte. Quem tem abdominoplastia pode fazer, qualquer pessoa, não tem restrição nenhuma. Vou fazer o seguinte. Como agora vocês estão me ouvindo melhor, eu vou falar o que eu tava falando e travou pra vocês, tá? Vou tentar falar de... Vamos lá. O que eu tinha dito pra vocês? O que é importante? Antes de mais nada, a gente precisa pensar na respiração. Inspira pelo nariz. Solta o ar com a boca aberta. Inspira pelo nariz. Solta o ar com a boca aberta. Inspira pelo nariz. Solta o ar com a boca aberta. Biquinho? Não, não tem potência. Não tem ação desse mecanismo, tá? Uma outra coisa, independente. Quem tem um abdômen protuso, quem é mais gordinho ou quem não tem essa percepção, não tem problema. Não tem problema. O que você precisa fazer? Presta atenção na minha mão. Minha mão tá junta, tá vendo? Eu tô com as mãos em cima da minha costela. Não tô fazendo pressão, nem tô fazendo força. Meus dedos estão como? Próximos uns ao outro. Quando eu expiro, olha o que acontece com as minhas mãos. Vou vir aqui um pouquinho do lado para vocês verem, ó. Inspiro. Expiro. Perceberam? Quando eu expiro, ó, minha costela abre, meu peito expande e minha mão se afasta, a costela abriu. Quando eu exalo, minha costela naturalmente se aproxima. Vocês estimulem isso naturalmente e deem valor a essa respiração natural. Conseguiram perceber isso? Tá, você já aprendeu. Inspirar, expirar. Abrir costela, fechar costela. Vou incluir o vácuo. Quando eu exalar, na segunda respiração, eu soltar o ar o máximo possível, residual do meu pulmão, eu paro de respirar. Como se eu estivesse aonde? Em uma piscina. E aí vocês vão perceber como que eu tô em apneia sem respirar. Aqui, ó, vai ficar bem
protuso, bem evidente, tá? Só isso. Bora. Solta o ar. Inspira. Solta o ar o máximo possível. Viu? Inspirei, expirei. Abri costela, fechei costela. Parei de respirar, fiz a pausa. Quando eu parei de respirar, eu inspirei e depois eu expirei de novo. Viu? O mesmo mecanismo respiratório entra e sai, pós ou não apneia. Agora eu vou mostrar com o vácuo, tá? Ele completo. Tô numa posição bem confortável, sentada com os meus pés no chão. Vou fazer uma, na segunda eu já emendo tudo, tá? Porque eu não vou conseguir falar. Então prestem atenção, vamos lá. Viu? Tudo junto não é fácil. Por isso, que eu peço, que eu indico e como que eu quero ajudar vocês, que vocês entendam que é primeiro, aprende a inspirar e a expirar. Valorize esse mecanismo diafragmático. Ele abre-se naturalmente, ele se fecha naturalmente. Agora a gente precisa prestar atenção e valorizar ele. Quando isso ficar fácil, você vai colocar a outra técnica que se agrega, que se complementa. Eu vou colocar a pausa respiratória, a apneia, parar de respirar, mas eu tenho que tirar o ar residual o máximo possível do seu pulmão. Depois que isso ficar fácil, aí o que a gente faz? A gente vai colocar o vácuo, que é a sucção do abdômen, que depois que tá tudo isso, inspirado, expirado, pausa apneia, eu vou fazer o que? A sucção. Sucção é trazer, não é uma contração abdominal, é trazer o seu umbigo para as costas. Como minha costela já tá sabendo o que ela tem que fazer, por isso que vocês veem a costela aqui. Porque esse mecanismo já tá fácil na minha cabeça. Se de cara eu quiser fazer o vácuo, não vai acontecer. Se eu tiver com a barriga cheia de água, cheia de comida, eu vou conseguir fazer? Não, porque é difícil realmente, tá? Então não tem nada de novo, não tem nada de mirabolante, não tem nada de mágica. Isso que aconteceu, isso que tá acontecendo agora é um resgate. É um resgate muito importante, tá? De melhorar esse processo respiratório, o que o processo respiratório diafragmático faz de benefício, o vácuo, a apneia, todos os benefícios que vão acontecer, tá? Então é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês conseguiram executar? Vocês conseguiram visualizar? Vocês querem me perguntar alguma coisa? Bora! Quando você segura a respiração, quanto tempo? Andréia, não tem tempo determinado, tá? O tempo é gradativo e é praticável, depende. Eu tô numa fase que, como eu tô fazendo desde o carnaval, fevereiro, março, abril, maio, eu tô quase há 4 meses fazendo, eu já tô conseguindo ter um controle muito maior, eu já vejo muitos benefícios. Vou falar agora um pouquinho. Heloísa, que bom que você conseguiu! Deixa eu te falar aqui, de compartilhar aqui com vocês. A coisa quando eu fui procurar fazer o vácuo, eu sou formada pelo LPF, eu fiz os 3 cursos, eu fiz aula particular com uma professora de hipopressivo, então eu sei exatamente o que eu tô falando. São técnicas maravilhosas, tá? Todas elas, ambas. Existe uma diferença entre uma e outra, mas todas são maravilhosas. E o que eu fiz? Um processo
que eu acho muito mais fácil, assim eu consegui fazer, tá? Então, não tem nada de errado e eu sei exatamente o que eu tô falando. Eu não sou uma pessoa qualquer que simplesmente suga o abdômen, tá? Pra mim, qual foi meu primeiro benefício? Continência urinária, tá? Eu tava numa situação que eu fazia xixi quando espirrava, quando tossia, e isso foi aumentando. Por quê? Porque eu, mesmo tendo essa musculatura toda, meu abdômen não era ativo constantemente, tá? Depois o que eu percebi, a linha da cintura diminuiu, estou com o abdômen mais compacto, eu tinha uma dor na lombar que eu vivia pra sempre, hoje ela tá um pouco menor, mais controlável, tá? E uma outra coisa, exatamente após o vácuo eu faço cocô. Já ajudou pra caralho, né? Agora vamos aí, o que vocês querem? Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu vou respondendo. Conseguiu, que bom. Ajudou muito, estava fazendo errado, ótimo. Deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Quando vocês fizerem, coloquem nos stories e me marquem. Por quê? Eu corrijo vocês. Ou, se vocês quiserem, me mandem esse vídeo pelo meu WhatsApp. Assim que eu tiver um tempinho, eu respondo e corrijo vocês também. O que eu vou pedir também, antes de começar a responder todo mundo? Não esqueçam, printem essa tela, me marquem para eu repostar vocês, executem, filmem, me marquem para eu poder ajudar vocês. E esse conteúdo todo que eu venho deixando diariamente tá no meu canal do Instagram. Quem não me... do Telegram. Quem não me segue no Telegram, tá o canal lá direto. Ontem eu comecei a colocar material e vou colocar o resto do material tudo lá. Então quem quiser resgatar, olhar, eu não lembro o que ela falou, puta, quero ver de novo, vai estar tudo no canal do Telegram. Tudo bem? Então vamos lá responder as perguntas. Fala, Marcinha Nutri, minha linda. Você tem alguma postura certa? Não. Na verdade, existem várias posturas, tá? Eu fiz a sentada, pode ser deitada, pode ser em pé, pode ser em pé, com o tronco à frente. Pode ser sentada como eu estou, em um lugar alto. Pode ser sentada no chão. Pode ser com os joelhos no chão. Pode ser de 4 apoios. Existem várias posturas que a gente pode fazer. Existem umas mais fáceis e outras mais difíceis, tá? Por que eu escolhi essa sentada? Não é a das mais fáceis, tá? Mas o que eu queria mostrar pra você, que não é o vácuo que é pra ter potência agora. Não é o vácuo que você precisa se preocupar. Você precisa se preocupar com a inspiração, expiração, diafragma, abre costela, fecha costela, apneia. Depois, se vocês forem boas meninas, continuarem fazendo, aí eu faço sim lá no chão, um dia só de chão, a próxima live eu prometo, eu faço só no chão, aí vocês experimentam, vocês veem, próxima live eu faço de 4 apoios, aí a gente pode brincar com isso, tá? E eu dar mais variedade. É que eu não quis mostrar tudo aqui pra vocês hoje, senão bagunça muito a cabeça de vocês. Inspira, expira, inspira, expira, apneia, vácuo, expira, inspira e expira. Esse é o ciclo. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Toda vez que você inspirar, você vai ter que expirar. Se você vai fazer isso 2 ou 3 vezes para fazer a apneia e o vácuo, depende, tá? Quando a gente começa a praticar bastante o vácuo é muito cansativo. Eu não faço 2 ciclos respiratórios, às vezes eu faço de 3 a 4 para eu poder fazer o vácuo novamente, porque isso me deixa ofegante e aí eu não consigo fazer um vácuo potente de novo. Mas, teoricamente sim, 2 ciclos faz a execução, 3 a 4 ciclos e faz a execução. Aê, você deu aula pra mim. Fala aí, Dil, quanto que eu tive de dificuldade? Eu fiz vários, a gente fez acho que mais ou menos 1 mês e meio de aula e eu não conseguia fazer o vácuo. Quando voltar a respirar são sempre 3 vezes? Não, meu amor, acabei de falar, depende. Você precisa tranquilizar a respiração para você poder fazer novamente. Depende de cada pessoa. Se você tiver muita dificuldade no vácuo, às vezes você precisa respirar mais. Mais respira, inspira para depois fazer o ciclo. Também pode.
Heloísa, pra postura. Tô feliz com a sua. Ai, obrigada. Heloísa, para postura eficiente demais, muito. Porque você deixa seu transverso abdominal potente e acionado. Você ativa o seu abdômen. Ele vai estar sempre ativo, a sua musculatura abdominal. Então vai deixar tudo muito certinho, tudo muito encaixadinho e arrumadinho. Se você tiver sempre com um cinturão natural, menos dores, né? Menos lesões, porque você vai estar estruturada. Tati, é normal não conseguir sugar. Sim, por isso que eu falei pra vocês. Primeiro inspira, expira, apneia, pra depois pensar na sucção. Eu aprendi, não foi 2 dias não, tá? Eu fiquei semanas. Meu vácuo era uma bosta. Eu só inspirava, expirava, costela, apneia. Inspirava, expirava, apneia. Meu vácuo era assim, ó. Tipo isso, ó. Nada. E eu falei, eu vou conseguir. A prática, você vai melhorando. Quando você vê, eu me assustei. Teve um dia lá, tava lá fazendo... Meu Deus, eu coloquei a mão, falei, caralho! Eu fiquei feliz demais, entendeu? Então precisa sim praticar. Ai, que bom que eu expliquei bem. Ai, vou seguir, ótimo, ótimo. Agora deixa eu fazer uma... tá melhorando muito sua execução. Mando pra você mostrar pra elas o vídeo do seu início. Tudo é possível com paciência. Exatamente. Agora eu queria perguntar uma coisa aqui pra vocês. Fez sentido essa live? Vocês gostaram? Mande coraçãozinho, dê um ok aqui se vocês gostaram, se acrescentou na vida de vocês. E uma outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Se a gente pode fazer essa live mais vezes. No sábado, esse horário. Se vocês vão fazer junto comigo. Ai, que bom. Super gostou. Que ótimo. Ai, bom. Que bom, que bom, que bom, que bom, que bom. Ana, minha linda, você fez? Ai, ótimo. Então tá bom. Vou sempre avisar aqui pra vocês, tá? Mas a gente vai deixar mais ou menos um dia fixo de sábado. É bom porque o marido vai estar dormindo, o seu filho vai estar dormindo, a gente faz antes de todo mundo. E a gente vai tirando dúvidas e vai praticando. Ótimo. E aí, o que eu vou pedir pra vocês? Algumas coisinhas. Primeiro de tudo, executem, mesmo que vocês acham que esteja fazendo errado. Faça. Grave, filme, me marque ou me mande no meu WhatsApp para eu ajudar vocês na correção, tá? Segundo, esqueci. Esqueci, gente. Me empolguei aqui, esqueci. Tá bom. Vou tentar deixar a live salva, sim. Quem não tá no meu canal do Telegram, entre, está nos meus stories, está nos meus destaques. O que tem no Telegram? Conteúdos de dieta, de treino e todo esse material do vácuo vai estar lá no Telegram. Ontem eu deixei o inicial, que é a inspiração e expiração. Semana que vem eu vou deixar do diafragma, da liberação, tá? E aí eu vou deixar um outro que eu também fiz pra vocês ontem, tá bom? Então, ai, obrigada, Rose! Ah, imagina. Fico muito feliz de ter ajudado vocês. Desculpa se eu não consegui responder todo mundo, eram muitas perguntas, mas o que eu queria deixar de mensagem: pratiquem, vai fazer um bem maravilhoso fisiologicamente pra vocês. Não é mágica, não é milagre e não tem nada de errado, não vai atrapalhar, não vai piorar. Quem fala não sabe o que tá falando. Não deixem isso entrar na cabeça de vocês. Vocês podem fazer tudo, tá? O vácuo abdominal, treinar tudo, desde que faça de maneiras corretas, tá? Fiquem com Deus. Espero que realmente vocês tenham gostado. Foi feito de muito coração. Beijo no coração de todos vocês, tá?